Olá, amigos! A paz seja com todos que acompanham o canal. E hoje nós vamos para o último vídeo da série sobre arrebatamento e pré-tribulacionismo. E o título do vídeo hoje é esse aqui, ó. As problemáticas do pré-tribulacionismo, certo? Então, já de início aqui, começando o vídeo, eu quero evitar cometer uma coisa aqui que é muito grave, tá? Eu não quero ser uma pessoa injusta, tá? Com meus irmãos pré-tribulacionistas, tá bem? Então, como eu não quero ser injusto, eu já vou adiantando aqui uma coisa muito importante, tá? Vamos lá. Eu quero evitar aqui cometer a chamada falácia do espantalho, tá? A descrição básica de Wikipedia que diz é assim, ó. A falácia do espantalho é uma falácia informal em que o debatedor ignora referentes significados do posicionamento adversário, substituindo tudo por uma versão mais ou menos distorcida, que não representa o que de fato seu adversário defende. Tá? Aí, bom, não vou estender muito aqui. Então é o seguinte, eu vou tentar não distorcer a crença do pré-tribulacionismo, quase que criando espantalhos, né? Coisas que não são verídicas, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples. Na verdade, eu vou dar dois exemplos, tá? Vamos lá. Falando ainda sobre falácia do espantalho, então. Geralmente é atribuído ao pré-tribulacionismo que teve origem com Margaret MacDonald, tá? Que ela teve uma visão lá e delírios de que a igreja sairia antes e tal. Isso não é justo, tá? Não é justo. Muitos comparam Margaret MacDonald para o pré-tribulacionismo como Ellen White é para o adventismo, tá? Uma falsa profetisa, ok? E não é verdade, tá, pessoal? Vou repetir. A Margaret MacDonald meio que quis pegar carona, tá? Na onda pré-tribulacionista. Ela teve uma visão por conta dela mesmo, mas o pré-tribulacionismo já tinha uma formatação já pronta antes, tá? Antes dela. Isso você vai conferir se estudar um pouco mais a fundo aí com relação à origem do pré-tribulacionismo. Com Lacunza, de Irving, aí Darby, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Depois ela aparece na história aí. Então esqueçam isso, tá? Parem com esse espantalho da Margaret MacDonald, associando ela ao pré-tribulacionismo, tá? Outra coisa que eu vou evitar de espantalho é isso aqui, ó. Vocês conhecem essa latinha aqui, né? Essa latinha vocês já conhecem quem é, né? Um falso profeta aí da internet que marcou umas 20 datas de arrebatamento aí secreto, tá? E todas deram errado, tá? É até engraçado, eu tenho um irmão nosso lá, o Teodoro, que ele fala assim, pô, o arrebatamento é secreto e ele marcou data e horário. Então não tem nada de secreto, né? Mas o fato é que ele se denomina, né, pré-tribulacionista. Desculpa, meus irmãos, não é, tá? Não é. A doutrina do pré-tribulacionismo não marca datas, tá? Não marca datas. Coloquem isso na cabeça. O pré-tribulacionismo, se você vai ver, pode ser uma coisa a qualquer momento, a qualquer instante. Não tem dia e horário, tá? Então isso é injusto. A gente pegar um lobo solitário, o outro aí que sai da cabeça deles marcando datas e associar ao pré-tribulacionismo, tá? Assim como tentar associar ao pós também, né? Então esqueçam isso, tá? Vamos parar com as falácias do espantalho, certo? Bom, então agora nós vamos para os ponto por ponto, tá? Agora, vou mudar aqui, do que eu realmente considero problemático no pré-tribulacionismo, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro ponto. Que é as semelhanças com as seitas, tá? Tem semelhanças, tá? Vocês vão ver isso. A questão do grupo seleto, que é outra característica de seita, já falo disso também. E a questão que desprepara a igreja. Isso aqui é até mais grave, mas, enfim, eu vou começar do primeiro ponto, segundo, depois do terceiro em diante, tá? Então vamos lá. Quais são as semelhanças com as seitas? Vocês conseguem imaginar uma semelhança do pré-tribulacionismo com as seitas?
eu vou apresentar para vocês aqui, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bem? Então vamos lá. Vocês conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? É uma seita aí que está bem empenhada em converter em converter as pessoas pro lado deles, e as outras igrejas são tudo Babilônia. Eles que são, né, os perfeitos, né? E aí, eles em 1844 marcaram a data da volta de Cristo, ok? E assim, acho que teve uma marcação até em 1843 com o William, mas ele não deu certo, né? E foi remarcado para 1844, ainda com William Miller. Ok. Então William Miller marcou essas datas e não deu certo, só que os adventistas não se deram por satisfeito, tá? E aí o que aconteceu? Quando foi marcado em 1844 a volta de Cristo, a Igreja Adventista marcou, Jesus não voltou. É por óbvio, não ia voltar. Jesus não voltou em 1844. Qual foi a fuga que a Igreja Adventista criou? Qual foi a fuga? Ó apelo. Hã? Jesus entrou no Santo dos Santos no céu. Hã? Essa doutrina tem a marca do Adventismo, tá? Então, como Jesus não vem em 1844, como eles marcaram, eles espiritualizaram a data. Não, Jesus lá no céu, ele foi lá para um compartimento do Santo dos Santos. Quer dizer, ainda por cima tem um Santo dos Santos do céu. O céu mesmo não é bem santo, tem um lugar mais santo. Tá bem. Eles fazem isso, né? É um apelo clássico de seita quando erra a data, né? Então tá, Jesus entrou no Santo dos Santos dos céus, no Adventismo. Tá bem. Isso é erro de data, hein? Aí, você vai ver, por exemplo, as testemunhas de Jeová, tá? Também a torre de vigia, que é o que comanda eles. Eles também marcaram data da vinda de Cristo. Foi para 1914, tá? O que vocês acham que aconteceu? Jesus não voltou. Jesus não voltou. E aí, qual foi a desculpa? Porque Jesus não voltou, qual é a desculpa agora? Olha, vocês erraram a data que nem os adventistas. Sabe qual foi a desculpa? Já sentiram, né? Ó, Jesus foi entronizado rei no céu. Mais uma característica própria de seita. Ó. Tem a logomarca aqui da Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová mesmo. Tá? Então, eles, Testemunhas de Jeová, deram essa desculpinha, tá? Jesus foi entronizado rei nos céus, ou seja, não era rei, né? Até 1914. Que nem os adventistas. 1844 foi para o Santo dos Santos no céu. Os Testemunhos de Jeová, Jesus foi entronizado no céu, tá? São muito parecidos isso, nesse ponto. Agora, olha só. Os grupos que defendem o pré-tribulacionismo, né? Eu listei alguns aqui. O que eles já dizem hoje? Eles já estão dizendo hoje. É o quê? Que Jesus virá secretamente no céu. Eles já estão dando a desculpa adiantado. Não, vai vir, ninguém vai ver. Os ímpios, ninguém no mundo vai ver. Vai ser lá nas nuvens lá e deu. Eles já estão adiantando a desculpa. Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte. Porque eles vão começar a perceber que Jesus não voltou. Porque eles vão ver os sinais, eles vão ver a manifestação do anticristo, eles vão ver que a marca da besta vai estar por aí, começando a ser instalada. E não fomos arrebatados. Qual vai ser a desculpa? Já vou dar adiantado aqui para vocês. Tá aqui a desculpa. Não, nós já falávamos que Jesus vem secretamente nos céus. Jesus vem secretamente nos céus. Nós já estávamos falando disso. Vocês que não ouviram. Então uma parte da igreja já foi. Nós ficamos aqui, temos, né, que agora nos
dar nossas vidas, né, para o Cristo. Vai ser essa desculpa. E já tem a logomarca, né, já a chancela desses grupos que defendem, tá? Então essa, para mim, é um dos problemas, tá? No primeiro ponto. Eu vejo assim, ó, que o pré-tribulacionismo, ele se assemelha muito com as seitas, tá? Nesse ponto. De fazer uma vinda secreta no céu, assim que Jesus vem, tá? Então esse é o primeiro ponto da semelhança com as seitas, tá? O segundo ponto que eu quero destacar é o seguinte. A questão do grupo seleto, né? Esse é claramente mais uma característica clara de seita, né? Então vamos lá. O que é o grupo secreto? O grupo seleto, né? É assim, ó. Vamos pegar um exemplo. Os testemunhas de Jeová, tá? Eles têm uma doutrina deles bem específica, que é assim, ó. Eles acreditam que haverão 144 mil santos no céu, tá? Então o céu é destinado somente a 144 mil santos, ok? Nós estamos falando lá do período do fim, né? E ele vai perguntar, tá, e o restante? O restante não vai pro céu, então? Aí eles, calma. Eles vão dizer assim, ó. Que os santos reinam na terra, o restante ficam na terra, num paraíso. Que a terra vai ser, né? Vai ser um paraíso aqui na terra ainda. Tá? Vai voltar a ser, Deus vai voltar a fazer isso. Ó, que eles criam esse grupo seleto. Tem os especiais ungidos aqui, ó. São 144 mil no céu. Esses são os mais santãos, né? E esses daqui que são tão santos assim, não tão especiais, né? Incrível isso, né? Não são tão especiais no meio da igreja, assim, mas são crentes, então eles ficam aqui na terra reinando no paraíso. Tá? Se vocês duvidam disso, dessa doutrina, peraí, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, eu vou deixar bem pertinho da tela aqui, ó, vocês conseguem ler? Tá escrito aqui, ó. Poderá viver para sempre no paraíso na terra? Esse aqui é um livro das Testemunhas de Jeová, tá bem? Eu vou abrir aqui na página 124. 124 vai dizer o seguinte aqui. Assim, em vez de todos os bons irem para o céu, a Bíblia revela que apenas 144 mil pessoas provadas e fiéis serão levadas para lá para governarem com Cristo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui. Eu vou tentar destacar aqui, ó. Vocês começam a ver aqui, ó. Tá aqui no livro deles. Aqui, ó. Em pé, aqui, ó. Note que se vê apenas 144 mil pessoas com o cordeiro. Tá bem destacado aqui. Bem destacado. Tá? Então essa aqui é a desculpinha deles, tá? Eles têm um livro que ensina essa loucura, tá? Um grupo especial. É livro deles isso aqui, viu? Eu já ouvi um comentário aí que... eles já não estão usando mais esse livro. Mas eles ensinam isso, tá? Eles ensinam isso. Pergunta quem são 144 mil para eles. Pergunta. Vamos ver o que eles respondem, tá? Aqui, ó, livro de doutrina deles, ó. Bem bonitinho, ó, bem formuladinho, bem trabalhado o livro, né? Pro erro, infelizmente, né? Um livro bem trabalhado, bem bonito. Letras douradas, tudo, mas pro erro, né? É uma pena, é de chorar, né, cara? Então, assim, eles fazem essa divisão, os testemunhos de Jeová. Aí vocês estão perguntando, tá, Renato, e o que tem a ver o pré-tribulacionismo com isso? Calma, nós vamos ver agora. Os pré-tribulacionistas, aqui que eu já destaquei, né, o Seminário Batista Livre, a Grupo Chamada, o CACP, eles, pré-tribulacionistas, o que eles defendem? A igreja fica 7 anos no céu com Cristo, porque sai antes, né, no arrebatamento, antes da tribulação. Ah, tá. Tá, e não tem nenhum santo, nenhum crente na tribulação? É um mundo perdido todo? Não. A outra parte da igreja fica 7 anos na tribulação. A igreja fica 7 anos na tribulação. O pré-tribulacionismo faz pior que as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová ainda pegam assim, ó. Tu tá no céu e tu tá no paraíso. Fica ali, né? Uma coisa de visão que a gente já não gosta muito, mas eles fazem isso. Aqui não. Aqui a igreja no céu, a igreja passando grande tribulação e sofrendo. Não há razão lógica para isso, tá?
Aí vem a desculpa. Isso é espantalho. Anota que eu tô dizendo. Eles vão falar que isso é espantalho. Não, ali é judeus convertidos ou não convertidos. Não tem pé nem cabeça para isso, tá? Não tem como defender isso. Isso é indefensável, uma coisa dessa, tá? Então isso aqui para mim, eu acho mais absurdo. Isso aqui, ó. Igreja 7 anos no céu e outra igreja fica 7 anos na grande tribulação aqui. Eu acho mais absurdo que as doutrinas dos testemunhos de Jeová, tá? Que escreveram esse livro aqui. É bem parecido até, ó. Não é muito diferente não, tá? Não é muito diferente. Só que aqui, no caso do pré-tribulacionismo, é pior, tá? É bem pior. Imagina, Jesus foi para as bodas com o cordeiro e... Nós fomos para as bodas com o cordeiro e Jesus levou metade da noiva e outra metade da noiva ficou. É horrível isso aí, tá? Horrível mesmo. Bom, essa questão do grupo seleto já ficou claro, né? Agora, esse aqui é um ponto bem preocupante, tá? Bem preocupante mesmo, tá? É que o pré-tribulacionismo, na minha opinião, ele desprepara a igreja, tá? Eu já vi alguns irmãos falando assim, não, ridículo isso, a gente está sempre preparado porque pode vir a qualquer momento. Pelo contrário, prepara mais a gente. Tá. Só que vocês estão vendo de um prisma diferente a coisa, não estão entendendo o que é despreparar a igreja que eu estou falando, tá? Então presta atenção numa coisa aqui, tá? Eu vou tentar ir com calma. Mateus 24, verso 4, é um alerta, tá? Jesus falou. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha só. Mateus 24, Jesus vai começar a falar de Mateus 24, Mateus 25, os 2 capítulos inteiros, somente sobre escatologia. Os discípulos fazem 3 perguntas a Jesus e ele começa a falar até o fim dos tempos tudo o que ocorrerá. Como procederá as coisas, tá? Só um pouquinho. Então, quando os discípulos perguntam para Jesus quando sucederão essas coisas, né, e o fim dos tempos, a tua vinda, Jesus, primeira frase que ele fala, a primeira frase é essa: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. E olha que curioso. Quando Paulo vai falar sobre escatologia também, sobre o fim dos tempos, aos Tessalonicenses, né? A primeira coisa que ele fala, a frase dele, e esse aqui é um alerta, é: ninguém de maneira alguma vos engane. Ele reforça, tá? Veja a sintonia de Jesus e do apóstolo Paulo, a sintonia deles na mensagem. Ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane, e ninguém de maneira alguma vos engane. Ou seja, tanto para Jesus quanto para Paulo, a ordem cronológica, como ocorrem as coisas, é muito importante. Ninguém vos engane. E aí você pode ver, é claro que senão o vídeo vai ficar muito grande aqui se eu fosse texto por texto, né? Texto por texto de cada um deles. Você pode conferir na sua escritura. Leiam Mateus 24, verso 4, e leiam 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 3. Leiam também 1 Tessalonicenses, tá? Vocês vão ver lá, assim escrito. Jesus vai dizer assim, ó, quando começa a falar: o amor de muitos esfriará. Ele vai falar isso antes da vinda dele. O amor de muitos esfriará. Paulo diz o que para os Tessalonicenses? Virá apostasia. Esfriamento da fé. Jesus vai te falar: quando vires o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, né? Paulo vai falar o quê? Vai dizer: não ocorrerá sem que venha a apostasia e depois se manifeste o homem da iniquidade. Veja a sintonia, tá? Jesus, em Mateus 24, por várias vezes ele vai falar assim, ó: então verá o sinal do Filho do Homem no céu, que virá com alarido, poder e grande glória.
E vai dizer depois novamente, assim como o raio sai do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não está falando de velocidade, está falando que dá para ver um raio, a extensão dele toda. É isso que ele está dizendo. O que Paulo diz a Tessalonicenses? Soada a trombeta de Deus, né? Ouvida a voz do arcanjo, né? Então vai falando dos sinais, né? Tocando, né? Então virá o Senhor com poder e glória. Tá tudo. A sintonia é perfeita dos dois. Tá? Tem sinais antes, tem sinais. Bom, mas daí você deve estar perguntando assim, tá bom, tem sinais antes, esses sinais que tu falou. Tá, mas por que isso é tão importante saber? Basta entender o que significado real de preparação na Bíblia, tá? E eu vou pegar uns exemplos que vão ser bem interessantes. Essa aqui é uma arte antiga, acho que da Renascença, eu não lembro de que período é isso aqui. Traz a história de Nabal ali retratada. Aqui você pode ver Nabal, né, tá deitado, e aqui Abigail, né? É Abigail isso. E tá ali dando uma notícia para ele. Vocês lembram dessa história de Nabal? Quando, se eu não me engano, essa história está em 1 Samuel, se eu não me engano. O rei Davi, ele estava fugindo de Saul. E ele formou lá um grupo, um exército. E ele já era aquele herói, né, valente de Saul, só que Saul perseguiu ele à toa, né, com medo de perder o trono. Né. Aí Davi se dirige até Nabal, que era dono de muitas terras e animais, e ele pediu lá uma porção, lá, um alimento, né, que desse algumas ovelhas, uma coisa assim, para poder se alimentar. O que Nabal falou para Davi? O que tenho eu com um filho de Jessé? Nem sei quem tu é. Tchau, sai daqui. E ele se retirou. A Abigail sabia quem era Davi. Davi, quando ia voltar com tudo, para destruir com tudo que tinha de Nabal, Abigail se jogou na frente e pediu misericórdia. Daí Davi reconheceu que ela tinha uma pessoa ali, né, que realmente tinha noção, né? E não quis. Daí Davi não fez mal para Nabal, né, sua terra, nem para ela. Quando Abigail esperou passar o efeito do vinho, né, de Nabal, que Nabal fez uma comilança lá para ele. No outro dia ela contou, olha, esse que veio aí, filho de Jessé, é aquele que matou Golias, o gigante filisteu. Esse daí, esse cara aí, tem um exército com ele, de homens valentes. Nabal, a escritura fala que o coração dele congelou, que é uma maneira de parou, né? Algo talvez para nós seja um ataque cardíaco, né? O impacto da notícia de que, meu Deus, estava o Davi aí, o cara que derruba gigantes, e eu corri com o cara. O impacto da notícia para ele foi forte. Ele passou mal, ele ficou alguns dias de cama e depois morreu. Por quê? Por que eu estou contando isso? Nabal não estava preparado para ouvir uma coisa dessa. Cara, bateu na tua porta aí. Ainda que o Davi seja um homem de Deus, mas para Nabal seria um anjo da morte para Nabal, porque ia matar Nabal. Esteve aí, mas né, a Abigail apaziguou ali. Então ele caiu de cama e ficou mal. Eu vou para outro exemplo, tá? Esse aqui é um outro exemplo clássico, você vê uma imagem antiga também. Aqui tem um servo que está curvado aqui. Esse daqui é o sacerdote Eli, tá? Eli era um sacerdote do período de Samuel. E ele... Aconteceu o seguinte, ele estava sentado numa cadeira, né? E ele recebeu uma notícia muito impactante de um mensageiro. Que o mensageiro falou para ele assim... Ele estava todo arrebentado, né? O mensageiro estava todo asanguentado, todo mal. Chegou alinhado, gritando. O navio olhou o que foi, né? E aí o mensageiro contou a notícia. Olha, seus 2 filhos morreram na guerra e foi levada a arca do Senhor. E aí a escritura diz que Eli, ouvindo isto, e que levaram a arca do Senhor, ele caiu para trás,
a cadeira que ele está sentado, vocês conseguem ver aqui, ó. E ele era pesado e quebrou o pescoço. A notícia impactou ele de tal forma que foi um efeito que ele caiu para trás e quebrou o pescoço, tá? E aí, a consequência disso aqui, vocês vão ver na outra imagem aqui, ó, é o famoso caso, que daí a nora dele também ouviu a notícia e se assustou de tal forma que ela estava grávida, né? E deu à luz na hora, tá? Então forte foi a emoção. E a criança nasceu, a enfermeira falou que nasceu bem, mas ela ainda deu as últimas palavras, deu o nome de Icabô para o filho, que foi-se a glória de Israel, né? Um texto bem conhecido. Então, observe uma coisa aqui, tá? Essas pessoas não estavam prontas para receber uma notícia forte, impactante, tá? Não foi feito um preparo para elas antes, no coração delas, tá? Ninguém gosta de dar notícia, mesmo ter uma notícia muito forte, se nós formos dar para um parente nosso, a gente vai sempre pelas beiradas, né? Nunca chega dando de cara uma notícia forte, né? Bom, aí, meus irmãos e amigos pré-tribulacionistas, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria de respostas sinceras, tá? Nós estamos falando de notícias impactantes aqui, ok? Então me explique uma coisa, tá? Quais as consequências que uma decepção pode causar? E é engraçado porque são dois em um aqui. A notícia, que você vai saber quando vai estar na grande tribulação, vai ter um momento que você vai saber. E como isso, sendo uma decepção para você estar na grande tribulação, o que isso pode causar? Você se preparou? Estou preparado para a volta de Cristo porque eu estou me santificando, eu estou orando. Tá, ok. Mas tu tá com uma certeza de que a qualquer momento você sai. Mas agora a notícia mudou. Olha, mudou a notícia. E é uma decepção para você. Você vai ficar. Não tem aí esse filme de Deixados para Trás. Não tem nada disso. Você está. O que isso pode causar numa pessoa? Ah, mas os irmãos mais maduros na fé vão saber lidar. Ah, legal, que bom. Mas quando vocês falam de pré-tribulacionismo, vocês falam só para irmãos maduros? Não tem nenhum neófito, nenhum mais novo, nenhum mais ali raso, ali que sempre foi raso na igreja, que nunca ouviu, que sempre ouviu, né? Que a igreja sai antes, sempre ouviu que a igreja sai antes. Será que isso aí não pode causar uma pessoa assim que está despreparada, que está ouvindo isso muito nova, tamanha decepção, uma pessoa pode até acabar se matando? Sabe? Eu não sei o que uma decepção pode causar em alguém. Nós ouvemos aí, o YouTube tá cheio de vídeos de casos de pessoas que tiraram a vida ou fizeram loucuras e coisas mais porque veio uma grande decepção, mano, né? Isso é ruim. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, tá? Não adianta ficar, eu estou me preparando, eu estou me santificando e tal, no engano. Tudo bem, santificação não é um engano. Mas o fato é que você já está trabalhando na sua mente que você vai sair. Ok? Aí não sai. Essa é a notícia. Você não sai. Tá? Então, eu acho assim, eu acho bem problemático. Dei alguns exemplos bíblicos assim por cima, pra vocês verem que a pergunta que eu fiz aqui, que é uma pergunta sincera e honesta, ela tem que ser melhor considerada, tá? Tem que ser melhor considerada. Então esses daqui são os 3 pontos, tá, que eu considero problemáticos no pré-tribulacionismo. Uma semelhança com as seitas, tá? Sua doutrina traz uma semelhança. Especialmente na questão também do grupo seleto, tá? Uns mais especiais que outros. E desprepara a igreja, tá? Desprepara, tá? Bom, então o vídeo era isso. Esse era o último vídeo da série sobre pré-tribulacionismo e arrebatamento. Espero a todos que tenham gostado dos 5 vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Aprecie a série. E voltamos em breve, se Deus quiser. Até mais.